Para mim é um motivo de muito orgulho e alegria estar aqui nessa manhã, ministrando para vocês. E quando eu pedi direção a Deus de uma palavra, Ele me deu uma direção, nós vamos abrir a palavra, mas Ele falou algo que eu preciso liberar sobre a vida de vocês nessa manhã. Vocês são o cumprimento da profecia de Deus na vida de nós, que estamos ainda nessa estação da juventude. Todas as vezes que nós olhamos para vocês na igreja, ou em qualquer lugar, ou nas nossas casas, nós entendemos que há um Deus que cumpre promessas, que há um Deus que trabalhou na vida de vocês, que esse mesmo Deus que trabalhou na vida de vocês vai trabalhar nas nossas vidas. Então, não se sintam incapacitados, não se sintam diminuídos em momento algum, porque nós precisamos olhar para vocês para ter força para seguir adiante. Porque quando a gente vê o cumprimento da promessa de Deus na vida de vocês, através de vários memoriais, através de várias histórias, nos dá força para que a gente consiga seguir adiante. Então, que vocês entendam a importância de vocês. Vocês não são qualquer pessoa, vocês não são uma obra do acaso. Vocês não estão numa fase onde podem ser esquecidos, podem estar de lado. Não, a Bíblia fala muito a respeito dessa estação da vida de vocês. E muitas das vezes nós não nos damos conta. A gente acha que a estação que a gente está vivendo é uma estação já de quê? Talvez de final de vida, ou talvez que já não há mais esperança, que já não há mais o que fazer. Mas na manhã desse dia, eu peço, Senhor, que Ele venha trabalhar na mente de vocês. Que toda palavra que foi lançada de ordem contrária sobre a mente de vocês, dizendo que vocês estão no final da vida e que vocês não vão mais frutificar e não vão mais florescer, essas palavras vão cair por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Porque a palavra que o Senhor tem a respeito da vida de vocês é: enquanto vocês têm fôlego de vida, a ordem é marche, é seguir em frente, é ir adiante. Deus não tem aposentadoria no reino dele. Estamos combinados? Amém? Então vamos abrir Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Essa carta, enquanto vocês abrem, eu vou falar um pouquinho sobre essa carta. Essa carta de Jeremias, ela fala para um povo exilado, um povo que estava vivendo em tempo de dificuldade. Ela começa dizendo assim, vou ler o versículo 1 e depois eu vou pular para o versículo 4. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Aí no versículo 4 fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei frutos. Até aqui. Quando o Senhor me deu essa direção dessa palavra, eu falei: Senhor, mas o que tem a ver cativeiro, exílio, com a palavra que o Senhor quer liberar para o culto da melhor idade nessa manhã? E aí Deus falou assim para mim: muitas das vezes, homens e mulheres com mais de 60 anos têm uma ideia de que estão vivendo num cativeiro e num exílio. Cativeiro emocional, cativeiro de saúde, cativeiro financeiro. Vários, cada um tem o seu cativeiro. Mas o Senhor me trouxe uma direção de uma palavra que Ele falou assim para mim: muitas coisas aconteceram antes de eu direcionar os meus profetas a escrever a Bíblia. Então, cada palavra que tem ali foi escolhida
e tem um propósito. E uma das palavras que talvez eu ou você não tenhamos nos atentado é quando o Senhor fala assim, que eu o deportei. Eu falei, Senhor, como assim? Ele é. O exílio que eu e você estamos passando, estamos vivendo, quem nos conduziu foi o Senhor. Muito forte isso. Porque às vezes a gente para e analisa e fala assim, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? O povo saiu de Jerusalém, que era um lugar de paz, e foi deportado pela mão do Senhor para a Babilônia, que era um lugar de confusão. Mas qual o propósito que Deus tem em tirar o povo dele de um lugar de paz e levar talvez para um lugar de confusão? E aí você fala assim, qual o propósito que Deus tem comigo, que me tirou de uma estação onde eu tinha saúde, vigor, onde na minha cabeça eu tinha utilidade e hoje eu não tenho mais, e me levar para uma estação onde está tudo confuso, aonde eu olho para a direita, eu olho para a esquerda e eu não vejo o propósito de eu estar ali. E quando, muitas das vezes, em nossos exílios, não pense em você, que nós não temos o nosso exílio. Os nossos exílios são diferentes dos exílios de vocês, mas são exílios, são estações. E a estação que vocês estão vivendo hoje, o Senhor mandou eu dizer para vocês que é um privilégio, é uma dádiva. Foi Ele que conduziu vocês até essa estação. Nós precisamos entender que as estações da nossa vida, elas se tornam diferentes quando a gente entende que foi permissão de Deus para um projeto maior. Quando a gente entende o propósito. Vocês concordam que muitos jovens não chegarão na estação que vocês chegaram? E que se Deus tem o controle de tudo, Ele também tem o controle dessa estação que vocês estão vivendo? Só que a diferença que vai fazer é como eu vou me comportar, como eu vou me posicionar nessa estação. Como que eu vou enxergar essa estação? Como que eu vou chegar nessa estação? Como que eu vou me preparar para receber essa estação? Talvez você não tenha aceitado Jesus na sua juventude, na sua adolescência ou na sua infância. E talvez você não tenha tido tempo de ser preparado pelo próprio Espírito Santo para viver o que você está vivendo hoje. Mas saiba que Deus não é pego de surpresa. Ele não tem plano B. Tudo que está acontecendo nessa estação é fruto de um propósito, porque foi Ele mesmo quem conduziu. A única certeza que nós temos é que Deus vai nos guardar em toda e qualquer estação da nossa vida. Porque se foi Ele mesmo quem nos conduziu, isso significa o quê? Ele não mandou. Ele está dizendo que Ele conduziu. Conduziu é ir junto, é estar junto. Então, o próprio Deus está com você nessa estação. E aí talvez você se pergunte, será que Deus está mesmo comigo nessa estação? Ele não está vendo tudo que eu estou passando? Ele não está vendo as afrontas que eu tenho recebido? Ele não está vendo que eu estou perdendo o vigor e que muitas das vezes eu acordo de manhã e não sinto vontade nem mesmo de abrir os olhos e de me levantar, porque eu vou entender que aquele dia vai ser mais um dia como outro qualquer? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Qual é o propósito que Deus tem para você e que você tem para você? Você deixou de sonhar? Deixou de planejar? Deixou de criar propósitos? E o Senhor falou comigo
que muitas das vezes, por nós não entendermos as estações da nossa vida, nós mergulhamos na amargura, nós mergulhamos na depressão, nós mergulhamos no conformismo. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que o Senhor não tem o controle da nossa vida, que Ele não sabia que nós passaríamos pelo que estamos passando, que Ele não é soberano, que o sangue do Filho dele na cruz do Calvário não tem valor. Nós estamos colocando Deus desse tamanhozinho, porque nós estamos olhando apenas para a nossa humanidade. E aí Deus falou assim comigo, que nós precisamos envelhecer à luz da Bíblia. Interessante, né? Envelhecer à luz da Bíblia. Deus falou assim, envelhecer à luz da sociedade é calamidade. Porque a gente pega fotos de mulheres que não aceitam, mulheres e homens, que não aceitam a estação atual que está vivendo, não conseguem enxergar o tempo atual que está vivendo e acabam vivendo, estando na estação com o comportamento da estação anterior. E o resultado disso, a gente tem visto muitos idosos com doenças sexualmente transmissíveis, muitos idosos com a vida financeira destruída, idosos que se prepararam ao longo de uma juventude para estar na estação, né, de maturidade, na estação atual, com uma situação financeira boa, e de repente, da noite para o dia, se viu sem nada, porque não conseguiu entender a estação e acabou com um comportamento talvez de um adolescente. E a gente tem visto isso. Não só mulheres mais jovens entrando na vida de homens mais idosos, como homens mais jovens entrando na vida de mulheres mais idosas e fazendo uma arruaça. E o nome disso é quebra de princípios. Porque a Bíblia ela nos ensina que a gente deve envelhecer com a mulher e com o homem da nossa juventude. E quando a gente quebra alguns princípios, vem sobre nós a calamidade. O povo de Israel ali, eles quebraram alguns princípios. E por isso, Deus os levou para a Babilônia. E Deus os levou para a Babilônia porque não os amava? Não, pelo contrário. Era por amor, era para correção, era para que o povo não perecesse na eternidade. E aí a gente entra numa reflexão muito bonita. A gente vive como se a nossa vida fosse só isso aqui. Se a gente pudesse medir numa régua de 30 centímetros, eu posso afirmar para vocês que, na minha reflexão, a nossa vida seria no máximo 5 centímetros, a vida que a gente vive aqui na Terra. Todos os outros 25 seria para a eternidade. E como vencer, como envelhecer à luz da Bíblia? Eclesiastes 12, 1, se você puder, abra comigo. Fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho prazer neles. Eclesiastes 12, ele fala, todo ele é uma analogia sobre a velhice. E envelhecer com Deus é estar debaixo da direção de Deus. E qual é a direção de Deus aqui em Eclesiastes 12? É o quê? É trazer à memória o Senhor durante
toda a nossa mocidade. Mas por quê que eu deveria trazer à memória o Senhor durante toda a minha mocidade? Porque quando a gente anda debaixo da direção do Senhor, debaixo daquilo que o Senhor direcionou para mim e para você, a gente vai fazer o que é certo. E o resultado vai ser o quê? Colher frutos positivos. Ah, mas eu não conhecia Deus na minha juventude, eu não conhecia Deus na minha adolescência. Mas Deus, o mesmo Deus que trabalhou lá na nossa juventude, trabalhou na nossa adolescência, é o mesmo Deus que trabalha hoje. E hoje Ele está te convidando a você viver debaixo da direção dEle. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O Senhor fala assim: a ordem durante a juventude é lembrar de Deus e gastar os dias. Aqui Eclesiastes está falando isso. Gastar os nossos dias trazendo à memória os melhores dias da nossa vida, para que na velhice a gente venha o quê? Frutificar. E aí, voltando aqui para o texto de Jeremias, no capítulo 5, no versículo 5 fala assim: edificai casas e habitai nelas. Ué, Deus me tirou da minha terra, me tirou do meu lugar de paz, me levou para a minha Babilônia e está mandando eu edificar casas e habitar nela? Como e por que eu vou construir casa no meio desse exílio? Qual o propósito de eu construir casa no meio desse exílio? E aí Deus fala assim para mim, a primeira lição que nós devemos entender. Primeiro nós já entendemos que é envelhecer debaixo da direção do Senhor. E a segunda é envelhecer com maturidade. Envelhecer é inevitável. Agora, envelhecer com maturidade, a diferença é grande. É opcional. E só quem tem maturidade para entender os propósitos de Deus e a estação que está vivendo, vai obedecer a voz dele e no meio do caos, construir algo. Será que você desistiu de construir memórias na sua família? Será que você deixou de construir o seu ministério porque você simplesmente acha que acabou? Porque você simplesmente acha que você não tem mais o vigor para fazer? Olha o que Deus está falando aqui, parece louco. Edificai casas e habitai nelas. Mas tem um propósito para isso. Primeiro de tudo, Deus está falando assim, ó, tenha maturidade para entender a estação a qual eu te trouxe. E nessa estação, você construa casas e habite nelas. Construa casas emocionais. Construa casas afetivas. Muitas das vezes a gente entra em determinadas estações da nossa vida que a primeira coisa que a gente quer fazer é afastar todo mundo. Afastar as pessoas que estão ali talvez para nos ajudar. E a gente coloca uma capa de amargura, uma capa de eu não preciso de ninguém, uma capa de eu não vou fazer mais nada, uma capa de para que eu vou fazer isso? Daqui a pouco eu estou morrendo. E o Senhor está chamando vocês nessa manhã para um despertamento. Ainda é tempo de construir casas e de habitar nessas casas, porque foi o Senhor que conduziu vocês ao meio dessa estação a qual vocês estão vivendo. Não é tempo de ficar parada. Não é tempo de desistir. Não é tempo de você olhar e falar assim, mas o que eu fiz? Ei, a palavra de Deus fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? E aí é que está o nosso erro. A gente deixa de ter alvo. A gente deixa de ter propósitos.
E quando a gente deixa de ter alvo, deixa de ter propósitos, a gente está dizendo que a palavra que Deus liberou para nós, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ela não tem validade. A gente está dizendo que aquela palavra que fala que antes que nós fôssemos formados no ventre, Deus já nos conhecia, ela é mentirosa. Porque a gente está dizendo que o Senhor perdeu o controle desses dias da nossa vida. E aí a gente deixa de produzir. Então, o segundo ensinamento é, mesmo na estação que para vocês pareçam calamidade, construam e more dentro daquilo a qual o Senhor reservou para você. Então, nós já aprendemos que nós precisamos envelhecer e nos preparar para a estação que nós estamos vivendo e viver debaixo da direção, construir e morar. Morar, sabe o que significa? Marcar território. Não, isso aqui o Senhor me deu, é meu. Não estou falando apenas de casas físicas, não. Estou falando de os meus filhos, o Senhor me deu. Eu vou construir neles memórias. Eu não vou desistir da salvação da minha nora. Eu não vou desistir da salvação dos meus filhos e dos meus netos. Eu vou construir nele as palavras que o Senhor lançou sobre mim. Que nenhum fio do meu cabelo ficaria no Egito. Porque quando o povo foi liberto do cativeiro, não ficou uma unha lá atrás. Então, você vai profetizar sobre a sua geração, sobre a sua descendência, que os filhos dos seus filhos verão a glória de Deus. E você é a marca dessa promessa. Todas as vezes que o seu filho, a sua filha, os seus netos, os seus vizinhos olhar para você e ver que você ainda constrói algo, que você não desistiu do que Deus disse a seu respeito, você estará lembrando a eles que o nosso Deus, Ele pode atuar em qualquer circunstância. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. Olha, quando o anjo apareceu para Maria e disse para ela que ela iria gerar, para ela era uma impossibilidade. Aos olhos da medicina era uma impossibilidade. Ela era virgem. Não havia ainda conhecido homem algum. A medicina diria para ela, é impossível. Mas qual foi a resposta que ela deu para o anjo? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Qual é a resposta que você tem dado para o anjo que tem falado com você nas madrugadas? Qual é a resposta? A resposta tem sido a sua amargura? Tem sido a sua tristeza? Tem sido a sua lágrima? O que você tem construído nessa estação? Qual é a construção que você tem feito na sua família nessa estação? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A sociedade, ela nos obriga a viver num mundo muito acelerado. E nós dependemos de vocês, das memórias que vocês criam em nós, para a gente olhar para um futuro e entender que Deus ainda faz. Vocês são muito importantes para essa sociedade. Só que vocês vão falar assim, eu era tão independente, eu tinha minha independência em todas as áreas da minha vida, eu tinha força, eu tinha vigor, mas o Senhor está mandando eu construir agora, no meio da minha fraqueza, e o Senhor está dizendo para você, envelheça com maturidade e entendendo que eu, o Senhor, te trouxe para essa estação. Quando você construiu e habitou, a próxima palavra vem assim, ó, plantai pomares. Plantar fala de provisão.
provisão. Nós servimos o Deus da provisão. Mas esse mesmo Deus é o Deus que nos dá instrução. Você tem plantado? O que você tem plantado para você colher? Qual tem sido a semente que você tem lançado na vida das pessoas? Salmo 92, 14. Vamos abrir, por favor. Salmo 92, verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Deus mente? Não. Ele está dizendo ali que na velhice, olha, na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Ou seja, existe um propósito para Deus estar te mantendo nessa terra. Se você ainda está aqui, é porque existe um propósito. E qual é o propósito? Você já parou para se perguntar? E Deus me levou, eu fiz um pequeno estudo, e eu vou citar alguns desses profetas para vocês, que são as pessoas mais relevantes da Bíblia, que começaram a sua caminhada na velhice. Eu nunca tinha me atentado para isso, talvez vocês também não. Mas o Senhor me levou em Abraão. Abraão, ele é lembrado até hoje. Abraão, com 75 anos, recebeu uma promessa. E aos 100, ele foi pai. Abraão, ele era influente. Quem de nós não se recorda de Abraão? Aí o Senhor me levou a Moisés. Antes dos 80 anos, Moisés não fez nada de relevante. Nada. Nada mesmo. Mas Moisés, com 80 anos, foi o maior libertador do povo de Israel. Por que será que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso à idade? Porque Deus poderia ter negligenciado a idade deles ali. Lembra que eu falei lá no início que tudo que está escrito na Bíblia tem uma importância? Será que Deus não permitiu que a gente tivesse acesso que Abraão e Moisés começaram seus ministérios na velhice, para que talvez você entendesse que você não está no tempo da aposentadoria? Que talvez o melhor ano, os melhores anos ministeriais da sua vida é agora? Deus me levou em Daniel. Quem sabia que Daniel, quando estava na cova dos leões, foi no tempo da velhice? Eu não sabia. Eu não sabia. A Bíblia, ela relata que ele tinha mais ou menos 80 anos. Falei, meu Deus, imagina uma pessoa que viveu uma vida inteira, de repente, aos 80 anos, é lançado na cova de leões. E aí, talvez ele, como eu e você, fala assim, Deus me permitiu chegar até aqui para morrer por um leão, na cova de leões. E aí você fala assim, Deus me permitiu chegar até aqui para eu morrer no meio dessa depressão, no meio dessa solidão, no meio de tanta amargura. Será que é isso mesmo que Deus quer para você? Daniel conseguiu enxergar no meio da cova dos leões a provisão e a proteção de Deus, porque ele sabia que o próprio Deus tinha conduzido ele até aquela cova. João escreveu o livro de Apocalipse com 90 anos. Uau! E está aí você, não querendo escrever nenhum livro para deixar para a sua descendência. Vocês já pararam para entender que as suas histórias
são um legado, fazem parte de uma palavra profética, talvez, na vida dos seus filhos, netos e filhos dos seus filhos, e de uma geração inteira que precisa do legado que você tem, talvez para não cometer os mesmos erros que vocês cometeram, e talvez para conseguir encontrar força, para conseguir prosseguir. Existem jovens, hoje, nessa manhã, que estão tirando a sua própria vida, porque não encontram uma palavra de conforto, de alívio. Existem homens e mulheres jovens nessa manhã, que estão à beira de um desespero, por não saberem como será o amanhã. E vocês estão aí, ó, com 80, 70, 60, não importa. Mas que tem um legado, tem uma história, e essa história precisa ser respeitada. Mas temos mais um, Caleb. Caleb recebeu uma promessa quando ele tinha 40 anos. E só 45 anos depois, ele conseguiu ver o cumprimento dessa promessa. E aí você fala assim, Deus me deu uma palavra, mas até hoje não se cumpriu. E por causa disso eu paralisei. Eu decidi que eu não quero mais. Uau! Caleb entra nessa estação da vida dele com 80 anos. Se você abrir lá em Josué 14, versículo 10, ele entra declarando que ele é grato à vida que Deus concedeu a ele para entrar na terra prometida e viver tudo aquilo que ele viveu. Você tem sido grato por Deus ter te trazido até aqui nessa estação? Então nós já entendemos que a gente precisa estar debaixo de um propósito, a gente precisa envelhecer com maturidade, a gente precisa ser grato, a gente precisa entender. E aí eu falei assim, Senhor, é verdade. Muitas das vezes a gente entra em determinadas estações da nossa vida carregado de malas, de tristezas, angústias e amarguras. A gente entra tão cheio de si mesmo, tão cheio das marcas e das cicatrizes que a vida nos causou, que a gente não consegue voar como uma borboleta. E Deus está falando para nós nessa manhã, pegue as suas cicatrizes, transforma ela em asas. O que é em asas? A gente não admira as asas das borboletas? É vocês pegarem as dores, as tristezas que a vida causou, tudo que foi feito ao longo da sua vida e transformar, sabe em quê? Em ministério. Transformar em experiência para as gerações que estão aqui, ó, esperando ouvir vocês. Mas muitos transformam essas dores em monumentos. E ficam ali, montam um altar e ficam. Mas quando eu era jovem, eu trabalhava, eu fazia, minha casa era cheia. Ei, às vezes Deus esvaziou a sua casa, peneirou, para que você tivesse tempo para estar na casa dele hoje, fazendo a obra dele e ganhando vidas, sabe? E trazendo experiência para outras pessoas. A estação da casa cheia talvez já passou. A estação de você trabalhar 12 horas por dia já passou. Agora é a estação de você estar atento para ouvir a voz do seu Senhor, para que nós, que estamos na estação da juventude, possamos buscar em vocês, através de vocês e com vocês, sabedoria. É em vocês que nós precisamos encontrar essa sabedoria. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje vem de uma vida fake. Uma vida de redes sociais, onde tudo é muito lindo, onde tudo é muito belo, mas não tem verdade.
Em vocês nós encontramos a verdade. É em vocês que nós podemos ver, não deu certo. Deu certo, se deu certo com ela, e Deus permitiu que ela viesse falar comigo, é porque Deus tem um propósito. Então que vocês descubram o propósito de vocês. Que vocês entendam que nessa estação, Deus quer usar vocês. Existe uma juventude aí na nossa igreja. Quantos de vocês já vieram no culto do Base, do Biuan? Já sentou talvez do lado de um jovem e falou para ele o que Deus fez na sua vida. Às vezes aquele jovem só está esperando uma palavra, uma resposta de Deus. E você está aí, sexta-feira não tenho nada para fazer, sábado também não. Ousa, vem mesmo, senta lá e vai falar do amor de Deus para um adolescente que muitas das vezes está na igreja, mas está com a mente cauterizada. Não encontrou, às vezes tem uma deficiência de uma paternidade, da maternidade. E você vai estar ali para acolher, sabe? Pede direção a Deus. Se a gente for olhar para as redes sociais, está cheio de mentiras e falácias que têm distorcido e deturpado o entendimento das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês conseguirem motivar um jovem, já é uma geração que vai estar sendo alcançada. Não pensem, mas será que todos vão parar para me ouvir? Ei, às vezes o que Deus tem para você é o discipulado 1 a 1. É um jovem, é uma adolescente, é uma criança. Quantas crianças aqui, eu já trabalhei no Kids, que às vezes elas só querem um abraço. Às vezes elas só querem um passar de mão na cabeça, sabe? Às vezes elas só querem ouvir uma palavra, adolescentes principalmente. E você está aí achando que você não tem mais vigor? A gente viu aqui, olha aqui, Abraão, Moisés, Daniel, João, Caleb, Josué. Eles começaram o seu ministério, todos eles, na velhice. Talvez você, assim como eu, não soubesse disso. E Deus precisou me trazer nessa manhã com esse propósito. Talvez só para que eu entendesse isso aqui. E para motivar vocês e dizer, construam casas, morem nelas, plante, porque vocês vão ter frutos. Vocês vão ter frutos. E para concluir, Deus falou comigo em honrar a Deus em todas as estações da vida. Honra fala de você não envergonhar. Muitas das vezes a gente tem uma visão distorcida sobre honrar. Acha que honrar é você fazer tudo pela pessoa. Não, honrar é não envergonhar. Honrar a Deus em todas as estações da vida é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é entender que eu estar nessa estação tem um propósito. E que o propósito eu preciso seguir, preciso ir adiante, preciso obedecer. É você não envergonhar o seu Deus, porque quando você chega nessa estação e você decide que você vai parar, que você vai pendurar as chuteiras, porque você não tem mais o mesmo vigor, você está dizendo que Deus mentiu. Que o que Deus falou para você lá na sua juventude era mentira. E aí você está chamando Deus de mentiroso. E uma coisa que Ele não é mentiroso. E aí você está envergonhando o seu Deus. Então que você honre a Deus em todas as estações na sua vida. Grave isso. Olhar a vida como uma propriedade é você acordar todas as manhãs e questionar a Deus que hoje você não tem mais os olhos que você tinha, que você hoje não tem mais a mesma saúde, que você hoje não tem mais o mesmo vigor. Isso é quando você acorda achando que a vida é sua. Agora, você olhar para a sua vida como uma dádiva. O que é dádiva? Dádiva é presente. É você acordar naquela manhã
e entender assim: hoje Deus me deu mais um presente. Ele te deu, Ele não te cobrou, Ele te deu. E o que a gente faz com o presente? A gente se alegra. E quando nós somos presenteados, o normal é a gente também querer presentear outras pessoas. E Deus te deu essa manhã como um presente da vida. E o que você está fazendo e o que você vai fazer daqui por diante com esse presente? Quem que você vai presentear? Quando a gente entende isso, a gente vai lá em João, capítulo 21, versículo 8. Vamos abrir lá, João, capítulo 21, versículo 8. Pedro tentou honrar a Deus na sua juventude, mas Jesus fala ali com ele, nesse versículo, que eu vou lembrar e vou passar para já, que ela vai mandar para vocês, tá? E ele fala ali, Jesus ali, ele confronta ele, falando o quê? Que Pedro honrou mais a Jesus na sua velhice do que na sua juventude. Por quê? Na sua velhice ele tinha maturidade. Na sua juventude ele vinha com aquela afobação, porque eu não vou negar meu Deus, porque eu não vou fazer, porque eu vou te honrar. E quantas vezes ele se decepcionou? É sobre isso, o contexto é sobre isso. E o que isso quer dizer? Que a maturidade, ela traz sobre nós mansidão, sabedoria, domínio próprio. E que nós precisamos dessa sabedoria, e Jesus precisa dessa sabedoria que hoje vocês têm para chegar aonde vocês chegaram. Para concluir, eu preciso dizer para vocês que envelhecer à luz da Bíblia não é envelhecer à luz da sociedade. Porque se você tentar envelhecer à luz da sociedade, você vai se frustrar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Oi? 21:18. É isso. Só faltou um ali. Só faltou um. Isso. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Tem mais, né? Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, ou seja, e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Na juventude, a gente mesmo se arruma, a gente mesmo faz, e na nossa idade avançada, o próprio Deus nos leva, o próprio Deus nos conduz. Mas qual é a melhor fase? É a fase onde Deus está nos conduzindo ou é a fase onde a gente quer ser conduzido pelas nossas vontades, pelos nossos anseios, pela nossa vida acelerada da juventude? E o Senhor falou muito comigo. Eu achei que eu estava ministrando, preparando uma palavra para vocês, e Deus ministrou muito ao meu coração. E eu te digo que eu nunca mais vou olhar um idoso da mesma forma que hoje eu vou olhar, por conta da ministração que Deus colocou ao meu coração. E dizer para vocês assim, que vocês são muito especiais. Vocês são peças fundamentais na vida da igreja, na vida da família, na vida das pessoas que passarem ao redor de vocês. Não se esqueçam disso. Guarde essa palavra no coração de vocês. Vocês são fundamentais. A palavra de Deus fala assim, olha, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando a gente olha para vocês, a gente traz a memória de uma esperança, de um futuro igual ao de vocês. E qual é a memória que você tem transmitido para as pessoas que estão passando ao seu redor? Vamos refletir sobre isso. Amém? Deus, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração, à minha vida. Senhor, eu quero te pedir agora que haja nesta manhã mudança de mente na vida de cada homem e mulher aqui representado, de cada família aqui representada. Senhor, traz sobre eles o entendimento e sonhos, porque a tua palavra fala
que os idosos sonhariam, que os velhos sonhariam. É assim que a tua palavra fala. Que eles teriam visões. E qual é o propósito dessas visões? É para orientar a juventude. É para orientar a tua igreja, que muitas das vezes está procurando orientação em lugares vazios, em lugares onde a mentira reina, aonde, Senhor, a futilidade tem reinado. Deus, eu te peço agora, troca a armadura de cada homem e mulher aqui. Reveste eles, Senhor, de força e de vigor. Dá, Senhor, capacita cada um aqui, segundo o teu propósito, segundo o teu entendimento. Traz sobre eles, Senhor, a verdade que o Senhor disse a respeito deles, desde o ventre de cada uma aqui, Senhor. Pai, eu te peço que eles sejam usados como canal, como referência para essa geração. Uma geração que tem procurado referências em redes sociais tão vazias, aonde o Senhor muitas das vezes não está presente. Deus, dá estratégia para eles, para que eles venham aprender com a tecnologia assim. Que os idosos venham para as redes sociais, falar do seu amor, falar das suas experiências, falar daquilo que é verdade. Senhor, usa, que se levante uma geração, um exército de homens e mulheres comprometidos, que entendem que não é hora de se aposentar, não é hora de pendurar as chuteiras, é hora de marchar, é hora de seguir, porque enquanto eles têm vida aqui na terra, tem um propósito. Eu te agradeço, Deus, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.